Neste vídeo nós vamos tratar das bênçãos do milênio. O templo judaico é reconstruído perto de Jerusalém em beleza e tamanho insuperável. Você pode ler sobre isso em Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, e os sacrifícios de animais são restabelecidos, conforme Jeremias, capítulo 33, versículos 17 e 18. Um rio maravilhoso e milagrosas águas flui desse templo. Ezequiel capítulo 47, versículos 1 a 12, e traz grande prosperidade para Israel. Alguns acreditam que é um rio simbólico porque não age como outros rios, mas não vejo nada nas Escrituras que indique nada além de um rio real, embora milagroso, que traz grande refrigério e bênção para Israel naqueles dias. Leia Salmo capítulo 46, versículo 4 e Zacarias capítulo 14, versículo 8. A terra inteira será desarmada, conforme o Salmo capítulo 46, versículo 9, Isaías capítulo 2, versículo 4 e Malaquias capítulo 4, versículo 3. O Egito e a Síria, os reinos dos antigos reis do sul e do norte, estão intimamente ligados a Deus e junto com Israel será um trio abençoado de nações. Você pode ler Isaías capítulo 19, do versículo 19 ao 25. O Senhor será a luz de Israel, conforme Isaías capítulo 60, do versículo 18 ao 20. As nações serão forçadas a servir a Deus ou enfrentar o julgamento, conforme Isaías capítulo 60, versículo 12, Zacarias capítulo 14, do versículo 17 ao 21. Muitos, por medo, fingirão obedecer, porque aqueles que desobedecerem abertamente morrerão e seus corpos serão recolhidos todas as manhãs. Você pode ler isso em Salmo capítulo 18, versículo 44, capítulo 66, versículo 3. Assim, o crime é mantido, essencialmente, inexistente no milênio, conforme Isaías capítulo 13, do versículo 9 ao 11. Note que mesmo que o julgamento das ovelhas e cabras no início do milênio seja tão inclusivo que apenas adultos salvos sejam deixados para entrar no reino milenar, algumas crianças que nascem destes pais salvos, infelizmente, crescerão rejeitando o evangelho e logo o mundo terá uma grande população de não salvos que requer uma mão forte para manter a linha, mesmo com Satanás e os demônios presos durante o milênio. Os que entram para reinar no milênio são salvos, mas os filhos dos salvos não nascem salvos. Como hoje, vão precisar ser salvos por Cristo. Satanás vai estar preso durante o milênio com seus demônios. A natureza pecaminosa do homem não precisa de Satanás para fazê-lo pecar. A terra fica cheia do conhecimento do Senhor e aprenderão a justiça por toda a terra durante o milênio. Leia sobre isto em Isaías capítulo 11, versículo 9, capítulo 26, versículo 9 e Hebreus capítulo 2, versículo 14. As nações virão a Jerusalém para a bênção e Jerusalém se tornará a cabeça das nações. Leia Zacarias capítulo 8, do versículo 21 ao 23. Haverá uma vida longa e feliz para aqueles que não pecam abertamente e vão viver sem enfermidade. Leia sobre isto, Isaías capítulo 32, versículos 13 e 4, capítulo 35, versículos 5 e 6 e capítulo 65, versículos 19 e 20. Não haverá dano nem destruição, conforme Isaías capítulo 65, versículo 25. O lobo, o leopardo, o leão misturar-se-ão com os animais domésticos e as crianças brincarão com eles, tudo em total segurança. É o que temos registrado em Isaías capítulo 65, versículo 25, também no capítulo 11, versículos 6 e 9. Não haverá choro, conforme Isaías capítulo 65, versículo 19. Ou seja, não haverá tristeza, o deserto florescerá como uma rosa e o deserto como um campo fértil sem espinhos. Isaías capítulo 32, versículos 1 e 2. Ezequiel, capítulo 34, versículos 26 a 27, capítulo 36, versículos 33 a 35. A terra produzirá seu crescimento como nunca antes, desde o jardim do Éden. Ezequiel, capítulo 36, versículo 35. Bem, no final do milênio, dos 1000 anos de reinado, Satanás é solto da prisão por um pouco de tempo. Conforme Apocalipse, capítulo 20, versículos 3 e 7, ele retornará
ou ele retoma seus caminhos odiosos e imediatamente sai para enganar as nações. Apocalipse capítulo 20, versículo 8, a pensar que pode atacar a Deus e vencer usando os descontentes com o reinado de Cristo, aqueles que estão descontentes nesta época. Assim, ele reúne um poderoso exército de todos os não salvos, exército esse que tem permissão para entrar em Israel e cercar Jerusalém e talvez a área do templo. A Bíblia menciona o acampamento dos santos e a cidade amada, Apocalipse capítulo 20, versículo 9, juntamente, ou melhor dizendo, justamente quando Satanás pensa que pode obter uma vitória, o Senhor destrói todos eles, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Em um lampejo de poder, a última pessoa não salva se foi para sempre da face da terra e todos os crentes estão vivos para sempre, seja no céu ou na terra. Os crentes do milênio e os crentes que foram arrebatados. Satanás, então, é lançado no lago de fogo para ser atormentado para sempre, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Satanás não é o rei do inferno, mas, como indicado pelo princípio bíblico, encontrado em Lucas capítulo 12, versículo 48, recebe o maior castigo no lago de fogo. O lago de fogo foi preparado para Satanás e seus demônios, como nós temos em Mateus capítulo 25, versículo 41, e esses demônios não deixarão de cumprir sua data de julgamento. Leia Mateus capítulo 28, versículo 29, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Haverá também, no juízo final, o grande trono branco, onde todos os pecadores serão julgados, desde Caim, o primeiro pecador que nasceu neste mundo, morreu em seus pecados, hoje está no inferno. Corpo, alma e espírito serão reunidos diante do grande trono branco e dali, julgados, serão lançados no lago de fogo, no mesmo lugar em que está Satanás e todos os seus demônios. Querendo saber mais sobre o grande trono branco, você pode acompanhar isso em outro vídeo. O apóstolo Pedro falou aos religiosos, mas não salvos da sua época, e que vale para todas as épocas, que fora de Cristo não há salvação. Pedro disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. As palavras do apóstolo Pedro, essas palavras estão em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base, a pessoa de Cristo, a sua obra e nenhuma outra, que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente sobre este imenso peso. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia de Deus flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, e nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É bom que você confira estes versículos na sua própria Bíblia e confirme isto. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há multidões que creram no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a salvação. Talvez você diga, o que quer dizer isto? Não me parece haver muita diferença. Você pode pensar e estar dizendo assim, ou sempre pensou assim. Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo me diz, você vê aquele grande edifício na esquina? Com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente, eu vejo. Ele responde, ele fala novamente, bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura em que meu amigo está falando sobre este importante médico, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem nesta ocasião. Eu acredito em tudo que o meu amigo me informou acerca do médico, mas a informação não tem para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos neste momento. Mas suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente, com forte crise cardíaca. Lembro-me logo daquele bom médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia, e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que ele fez por mim. Em resumo, entreguei meu caso ao médico e descansei confiando em sua sabedoria e capacidade. Enquanto que antes apenas acreditava no que ouvira acerca dele, quando meu amigo falou sobre ele. Esta é a única resposta sensata. Entendeu a diferença em você crer no que acerca de Cristo e crer nele como seu Salvador pessoal? É algo pessoal, em que você se compromete com a sua alma, ele é seu Salvador. E esta é a única resposta sensata, fé no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Mas cuidado para não perder a sua alma eternamente por causa desta pequena questão. Quando? Quando você vai fazer isto? O tempo. A Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vá a Jesus agora mesmo pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros do bom pastor e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, ao caminho do lar, ele, o Senhor, se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, fora do sistema religioso, fora da cristandade.
Ele reúne os seus em torno de si, ao seu nome exclusivamente, até que volte, para levar-nos todos a este lar, para estarmos com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.